Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Carrefour. Foi um pedido de análise aí do canal, de um amigo nosso. Então a gente vai dar uma olhada. Acho que eu nunca dei uma olhada aqui pro canal no Carrefour, tá? Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então os resultados aí do terceiro trimestre do Carrefour. Grupo Carrefour, lembrando que o Carrefour é dono também, tá? Do Atacadão, tá? Para quem não sabe. Então a parte aí de cash and carry seria uma parte aí que está crescendo muito, essa parte de Atacadão, tá? Mas eles abriram só 3 lojas agora no terceiro tri, mas adicionaram 15 lojas. Tem algumas lojas aí big que eles compraram recentemente que foram convertidas, estão sendo convertidas em outras lojas. Não sei se é Atacadão, né? Loja Atacadão ou Carrefour. Sam's Club, né? Tem poucas lojas no Sam's Club aqui no Rio de Janeiro, tinha mais, acho que eu quase não vejo, nem sei se tem ainda. 5 lojas abertas nos últimos 12 meses, que é tipo um programa aí de fidelidade, tu compra um pouquinho o preço um pouquinho mais abaixo, semelhante a Costco lá nos Estados Unidos. Tá abrindo devagarinho, né? Ritmo um pouquinho mais lento. O e-commerce, esse GMV, é o volume de vendas totais, né? Não quer dizer que vem tudo pro Carrefour, não. 2,5 bi, crescendo bastante. Mas de repente é porque eles não tinham um e-commerce tão forte. Depois da pandemia parece que isso deu uma acelerada, né? Aí tem aqui alimentar e não alimentar. É até interessante a questão bem forte. Aqui teria que olhar o histórico, tá? Nessa parte aí do e-commerce, alimentar. Excelente desempenho aqui no Atacadão, né? A parte alimentar. Surpreendente, tá? O Atacadão eu acho muito interessante aí pro braço do Carrefour. Resultados financeiros, continuem com um pouquinho de deflação alimentar. Então, queda aí no preço de alguns produtos. Lojas Big convertida a Atacadão. Então, eles melhoraram. Expansão de margem bruta impulsionada pelo Atacadão. Tá? Rentabilidade resiliente. Resultado de disciplina de custo, captura de sinergias, né? Que seria essa parte aí das lojas Big. 42% de crescimento no EBITDA do banco. Tá? Isso não é o resultado financeiro do ponto de vista de despesas financeiras e receitas financeiras, tá? Isso aqui é o braço lá de crédito do banco, né? De cartão de crédito do banco, de financiamento bancário. Então a gente vê aí que estão expandindo aí. Redução da dívida em 1,4 bi. Nível de alavancagem é alto, tá? Esses bancos, não, eu ia falar banco. Essas empresas de varejo, esses grandes mercados de varejo têm alavancagem alta, tá? E o que a gente tem que acompanhar bastante nessas empresas é a parte do capital de giro. O Pão de Açúcar que a gente fez alguns vídeos, inclusive do Investor Day, ele está com um problema sério de capital de giro, muitos produtos aí perecíveis, perdendo, não tem um mix de produtos que está conseguindo ser vendido. E aqui a parte de ESG, né, de combate à fome, desigualdade, inclusão, diversidade, proteção do planeta, não são coisas que nos impactam, né? Nem do ponto de vista da cotação impacta muito, mas por conta de normas compliance, essas empresas têm que estar divulgando, né, essa questão de ESG. Aqui falando mais de um pouquinho de destaques financeiros, então vendas brutas deles caiu um pouquinho nessa questão de deflação, lucro bruto também. Margem bruta, por outro lado, subiu, né? O que eles falaram, o Atacadão ajudou a crescer a margem bruta. Despesa geral administrativa meio flat, ó, empresa controlando, 3,3%. A margem EBITDA caiu um pouquinho, porque teve um pouquinho de aumento de despesa financeira. Despesa financeira não, desculpa, despesa geral administrativa. A receita não cresceu tanto. E aí teve um impactozinho aqui na margem EBITDA, né? Lembrando que esse setor de varejo tem margens mais apertadas. Tem a parte aqui de lucro do controlador e do não controlador também. Né? Então tem uma dívida aqui que pesa bastante, então tu vê como que sai aqui do EBITDA para a dívida, tá? E está ajustado aqui, ó, EBITDA ajustado, por conta de 32 milhões no banco proveniente de custos de aquisição de clientes em lojas convertidas, que seriam essas lojas Big. Mas 32 milhões é bem pouquinho, né? Tem algumas outras despesas aqui. Enfim, sem Big, a gente vê que também não estaria crescendo. EBITDA também não. Mas a margem estaria até melhor. Então a gente vê como essas empresas, quando ela adquire outra empresa, demora a ter essas sinergias operacionais, né? Você demitir alguns funcionários que fazem a mesma função, você melhorar, né, no repasse de produtos para os mesmos clientes que existiam na outra loja, continuar crescendo mais a receita. A empresa está sofrendo um pouquinho, mas tu vê como a inflação, apesar de ele falar de deflação, né,
O cenário macroeconômico impacta bastante o varejão também, até a parte alimentar. Ganho de margem bruta por meio de sinergia e gestão de eficiente de cadeia de suprimentos. Por quê? Quando a empresa faz uma aquisição, no caso do Big, ou qualquer outra empresa, né, faz uma aquisição, a primeira sinergia que a gente vê lá de top line, lá em cima na receita, eles ganharam de margem bruta, né? Então está conseguindo diluir aí o custo dos produtos vendidos, melhor capital de giro, que eles estão mencionando aqui, cadeia de produtos, né? Comprando com preço um pouquinho mais agradável, né, do ponto de vista financeiro, mas ainda não conseguiu crescer a receita, né? Provavelmente por conta do cenário macro. As despesas gerais administrativas crescendo abaixo da inflação. E lucro líquido impactado pela alavancagem que eu falei, despesas tributárias, porque eles não tiveram alguns créditos fiscais reconhecidos. Vamos lá, cash and carry. Cash and carry, para quem não sabe, é esses mercados aí para pessoa física, também pessoa jurídica. Antigamente tinha um passe, né? Tu comprava um cartãozinho para você ir nesses mercados com um preço mais acessível, mas tu tem que comprar em grande quantidade. Mas é até conhecido como atacarejo hoje em dia, né? Porque você pode comprar em lotes menores, né? E você paga um preço mais acessível. Se você comprar em uma quantidade maior, você paga menor ainda o preço, tá? Então eles estão muito fortes nessa parte aí do atacadão, cash and carry, que tem esses pallets, né? Não tem um acabamento tão estruturado, onde você guarda os produtos, é mais umas torres lá, às vezes de madeira, tu enfia lá os produtos e quem quiser vai lá e pega, né? Não tem um acabamento de mercado padrão, um pão de açúcar, por exemplo. O número de lojas até cresceu, né? Frente ao ano passado, 10%. A área vendida cresceu mais. Aqui fala um pouquinho, né? Com lojas convertidas, sem loja convertida. A gente já viu um pouquinho disso. Com ajustes. Algumas inaugurações orgânicas, 15 lojas. Além das antigas lojas biconvertidas, né? Ganho de margem bruta. Rentabilidade das lojas atacadão. As lojas Big tinham uma rentabilidade bem inferior, né? Então eles entendem que eles têm um potencial para destravar aqui e aumentar ainda mais essas margens, somando com a do atacadão, tá? A rentabilidade deles aqui. Mais ou menos em linha, né, com os anos anteriores. Esse ano que veio um pouquinho mais fraco. Aqui o varejão, né, desses mercados padrão. A gente vê que está sofrendo muito mais, tá? O Carrefour, olha como que caiu aqui o número de lojas, tendo que fechar loja. Esse LFL é tipo semi-store sales, tá? Deixa eu falar daqui, ó. Cash and Carry também está sofrendo. Ó, o Carrefour tá pior ainda, tá? Venda caindo, despencando. Nossa, a margem bruta também caiu. E a margem EBITDA despencou também. Então o Carrefour, o resultado tá bem feio, ó. A margem EBITDA caiu 3,8. Já tinha uma margem um pouquinho pior, tá? Do que o Atacadão, do que o Atacarejo. Ó, LFL, é like for like, tá? São vendas em mesmas lojas mais maduras. Impactado por forte base de comparação e lenta recuperação do consumo, né? Porque por conta da pandemia, muita gente estava fazendo compra, né? Comprando mais, né? Estocando alimentos e tal. Ano passado ainda estava mais ou menos no ritmo acelerado. Mas isso não é uma justificativa, né? Porque o resultado está bem ruim. Olha como que a Selic alta está impactando as pessoas, né? Inflação alta também. Na verdade não é Selic, né? A Selic desacelera a economia e a inflação deixa os produtos mais caros, né? Eles estão tendo que segurar preço. Isso aí está impactando. Principalmente lá no atacadão. Aqui mesmo é consumo. Deixa eu ver que não alimentar até subiu, né? Margem bruta, desaceleração de vendas impactada no EBITDA, inflação de custos, maturação de lojas convertidas, penetração de marca própria, eles botam aqui que estão com recordes. Sam's Club. Sam's Club continua crescendo o número de lojas, é até surpreendente, né? Eu nem sei se tem Sam's Club aqui no Rio de Janeiro mais. EBITDA caindo pra caramba também, margem EBITDA, então o cenário tá bem ruimzinho, ó. Margem bruta caiu menos 2 pontos percentuais. Vendas brutas. Vendas brutas já subiu, tá? Só que a empresa tá perdendo aqui, né? Porque a despesa geral administrativa cresceu 24,5%.
Se não fosse isso daqui, de repente já dá para segurar um pouquinho, porque a margem bruta caiu. Mas o problema é essas despesas gerais e administrativas aqui crescendo muito. Mas a receita do Sam's Club a gente vê que é bem inferior, ó. Cadê? 1,5 bi, terceiro TRI, 6,9 no Carrefour e no Atacadão 19,7. Lembrando que o Atacadão tem essa receita maior porque são produtos no atacado, então vende mais mesmo, tá? Não quer dizer que Atacadão vai carregar o Carrefour, apesar de estar carregando, né? A gente vê que a margem é bem superior. Porque se a gente olhar aqui, calma aí, voltando aqui. Lucro do... Cadê o lucro líquido? Aqui não tem lucro líquido não, gente. Não tem lucro líquido não. Se tivesse lucro líquido aqui pro segmento, a gente podia ter uma ideia. Mas a EBITDA é de 1,2, vou botar aí. E o Carrefour... Nossa, a EBITDA do Carrefour veio bem feio também, cara. 108 milhões. O Atacadão tá carregando o Carrefour, na verdade. Parte do e-commerce, tem a questão do e-commerce também. A gente vê que parte do Carrefour, Big, somado, esse ATC aqui eu acho que é total, né? Não tenho certeza não. Ele segmenta aí o que é alimentar, o que não é alimentar. A gente vê que o... Atacadão. Atacadão vende mais até no online, né? Caramba. Caramba. Last Mile, Atacadão. Isso daqui é um tipo de venda no qual às vezes você compra um produto em um desses mercados, mas se o outro tiver mais próximo, eles vão e vendem aqui por esses, repassam o estoque por esses. Daqui 3P seria venda de comerciantes aí, tipo marketplace, é até um pouquinho mais irrelevante. Big, Carrefour, Atacadão carregando tudo, né? Banco Carrefour, a gente vê que o faturamento cresceu, 15 bi. Receita, faturamento total, isso aqui é total de uso do cartão, né? Inadimplência estável, EBITDA crescendo também, 235. Tem até um EBITDA interessante, tá? 235 milhões. Esse EBITDA está superior até do braço aí operacional da companhia. Apesar que isso aqui deveria ser complementar, tá? Mas tem um impacto direto, né? Porque muita gente usa esses cartões para fazer compras. Nível de inadimplência controlado. Falar um pouquinho das inadimplência, né? Então a inadimplência aqui 13,5 não é tão controlada assim, né? Nos 30 dias, 16,3. Acima de 90 dias, 13,5. Tá crescendo, a gente vê que a inadimplência está em crescimento. Tá? Lucro líquido. Então lucro líquido... Opa! Líquido 212 milhões. Aí tem algumas despesas tributárias. Aumento no custo da dívida. Enfim, despesa com dívida bem pesada. Tem uma depreciação e amortização também bem robusta aqui que impacta de maneira considerável, tá? Agora, do ponto de vista da FCO, 5 bi de geração de caixa, capital de giro de quase 1,8 bilhão investido nas lojas Big, que viraram lojas Atacadão, 21 lojas Atacadão. Capex pesadinho. E o custo da dívida também aqui, do ponto de vista do regime de caixa, bem alto. Então essa dívida está comendo de todos os lados, tá? Então eu não duvido do Carrefour ter que fazer uma emissão daqui a pouco, tá? Agora, se eles estabilizarem aqui esse investimento em Capex, um pouquinho, a gente já vai ver um FCO um pouquinho mais limpo. Lembrando, tá, que o resultado dos grandes mercados vem mais forte no final do ano, tá? Às vezes, durante os trimestres ao longo do ano, os resultados são mais fracos. Então, o FCO, o regime da DRE fechado, né, de competência, é bom a gente acompanhar nos 12 meses fechados. Então, no quarto trimestre, a gente vai ter uma visão melhor. E esse FCO também é mais limpo. Mas esse Capex também é bem altinho, né? A empresa seria interessante de controlar depois que estiver maturando aqui as lojas Big. A dívida deles é muito alta, tá? Apesar de dívida líquida sobre EBITDA ser tranquilo, uma dívida aí de quase 15 bi. A gente vê que a alavancagem até melhorou um pouquinho. E esse foi o Carrefour. Tem mais alguma coisa aqui? Perguntas e respostas. Tem os anexos aqui, não. Essa é a abertura aqui das lojas Cash and Carry, né? Do Atacadão. Então eles esperam que essas lojas, conforme vão pegando um tempo aí de maturidade, um tempo de abertura, o EBITDA vai melhorando, tá? Então, como eles estão abrindo muitas lojas agora,
Por isso eles estão achando que o EBITDA ainda não está no nível agradável. Mas claro que tem impacto também macroeconômico, né? Então tem que acompanhar essa maturação aqui do EBITDA, se vai começar a crescer também nos próximos trimestres. De repente com essa Selic caindo, começa a melhorar. E a dívida, principalmente a dívida, tá? Então isso aqui foi o Carrefour, pessoal. Deixa eu ver se tem uma imagem mais legalzinha aqui para eu botar depois na capa. Capa do YouTube. Esse foi o Carrefour, é uma empresa aí. Eu não me agrado muito porque parece que o filé mignon é o atacadão, acho que açaí tá até melhor, tá, do que o Carrefour. Essa imagem aqui é melhor. Mas eu não gosto muito desse setor de mercado. Uma empresa que me agradava um pouquinho mais, inclusive a gente tem valuation, estava na nossa carteira lá de small caps, que está nessa análise, nessa plataforma de análise que a gente tem aqui na descrição do vídeo, é o Grupo Mateus, que a gente tem até vídeos no canal. Mas o Grupo Mateus o preço esticou um pouquinho. Então, não gosto muito desse setor, tá? Eu acho que é um setor que tem que se endividar muito e às vezes depende bastante do cenário macro, cenário desafiador, tem que ter uma gestão impecável na parte de capital de giro. E o Atacadão está carregando o Carrefour, né? Então, assim, eu acho que tem opções melhores, tá? Mas se você gosta muito do Carrefour, é acompanhar o nível de maturação dessas lojas aí que a gente mostrou ao longo do tempo, para ver se vai começar a melhorar, se vai diminuir a alavancagem por conta do aumento do EBITDA e se eles vão começar a controlar o CAPEX de acordo com a maturidade dessas lojas, né? Porque isso daí impacta bastante. Além disso, no quarto tri, a gente tem que ver, provavelmente o resultado vai vir bem mais forte, normalmente vem bem mais forte dos mercados, tá? Então, pessoal, espero que o vídeo possa agradar vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço a todos.